Boa noite, irmãos. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de 2 Reis. Vamos continuar a nossa série Tempos Difíceis Fazem Almas Valentes. Hoje nós vamos encerrar nossas ponderações espirituais sobre a vida do profeta Eliseu. Estamos dando tchau para ele. Foi uma boa jornada. Como eu disse para os irmãos, Eliseu, ele nos ensina muito sobre misericórdia. Veja só, era discípulo de Elias, o profeta do fogo. Talvez ele seria a pessoa mais improvável para ser o profeta da misericórdia. Mas ele foi o profeta da misericórdia. Vamos à leitura aqui, no capítulo 13, do versículo 14, até o versículo 19. Vamos comigo? E Eliseu estava doente, da doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: flecha da vitória do Senhor, esta é a flecha da vitória contra os Sírios, ou flecha do livramento. Porque ferirás os Sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então feririas os Sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os Sírios. O tema da nossa mensagem é: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em sua última profecia, porque o Eliseu, antes de morrer, ele vai fazer a sua última profecia. E a última profecia de Eliseu fala do quê? Fala de vitória. É interessante que a partir do versículo 14, um rei vai visitar o profeta Eliseu. Conforme o próprio versículo 14 diz, ele tinha ficado doente e por conta daquela doença ele veio a falecer. Mas antes que ele morresse, esse rei, o Jeoás, ele foi lá visitar o profeta Eliseu. Olha que sabedoria desse rei. Ele não era o homem mais temente a Deus que a gente conhece nas Escrituras, mas ele é um homem que se mostrou sábio, porque ele foi atrás do profeta de Deus. Antes de morrer, o profeta de Deus ainda tinha uma bênção para ele. Veja que se você procura a Deus, seja em momento que for, seja em que condições for, você vai ser abençoado, como esse Jeoás, que, como eu disse, ele não é o melhor exemplo de fé que nós temos na Bíblia, mas ele nos dá um exemplo precioso. Ele busca uma bênção do Senhor através do profeta Eliseu. Então ele vai lá no leito de morte do profeta e chora, e chora. Você pode ler isso comigo, né? No versículo 14, chorou sobre o seu rosto, dizendo: carros de Israel e seus cavaleiros, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Impressiona porque é a mesma frase que o próprio Eliseu, ele diz quando o Elias foi levado, e agora ele ouve a mesma coisa. O que significa isso? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que significa, irmãos? Que Eliseu,
assim como Elias, eles valiam por um exército. Um exército de homens, um exército deste mundo, não era capaz de prender e parar o profeta Elias. E nenhum exército deste mundo seria capaz de parar o profeta Eliseu. E agora o rei, ele reconhece isso. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, no último ato ministerial, o que o Eliseu ele faz? Ele profetiza vitória. Como está aqui no versículo 17, flecha da vitória, esta é a flecha da vitória do Senhor. Olha o ensinamento que ele dá para esse rei. Esse rei vai visitá-lo no leito da morte e ele está querendo dizer alguma coisa para esse rei. O que ele quer dizer para esse rei? Ele está dizendo para o rei: olha, você nunca pare de lutar. Deus, ele quer dar vitória em sua vida. A sua vida pode ser uma vida de vitória. É isso que ele quer dizer nessa passagem. Meus irmãos, o profeta Eliseu, ele quer vitória na vida do filho do homem e do neto do homem, que não foi tão favorável para ele, mas ele quer uma vitória desse rei, porque a vitória do rei significava vitória do seu povo, vitória de Israel. Então, a profecia dele, profecia de vitória, era um resumo do seu ministério. Eu não conheço muito, meus irmãos, assim, de datas ministeriais dos profetas, mas uma coisa é certa: o profeta Eliseu, ele profetizou de 50 a 60 anos, não estou falando de vida não, eu estou falando de anos de ministério, foram de 50 a 60 anos, que ele, olha, por ele teve contato com 15 reis, só de Israel foram 6 ou 7 reis, que ele conviveu, mais uns 4, 5 de Judá, mais os reis da Síria, que eram uns 4, 5 também. Então você imagine, ele era um homem que ele, assim, os reis iam morrendo e ele sobrevivia, ele conseguia, meus irmãos, passar, né? Agora, um profeta que por mais de 50 anos, ele lutou, ele prevaleceu, ele está morrendo em vitória aqui. E o que ele vai passar para o rei que procura ele no leito de morte? Ele vai passar essa mensagem: não para de lutar. Você não pode parar de lutar, porque Deus, ele quer vitória na sua vida. Agora, de que vitória nós estamos falando? Bem, no caso de Joás é tão simples saber, é só você ler o último versículo do capítulo 13. Olha o que aconteceu aqui. Joás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades da mão de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. É dessa vitória, a vitória sobre os sírios. Então, quando ele fala flecha da vitória, Deus tem uma vitória, a vitória está aqui, ó, Deus deu a vitória, está escrito aí para nós. Ele não feriu o chão 3 vezes? Então, aqui no versículo 25 está dizendo, olha, ele teve 3 vitórias contra os sírios, foram 3 grandes vitórias, recuperou as cidades que ele tinha perdido. Agora, traz isso para nós, vitória, queremos vitória em qual batalha, né? Eu estou lutando contra o quê? Eu quero vitória em qual batalha? Em que eu quero vitória? E aí, irmãos, como você pode ler aí, né? Tanto nós aqui de dentro, quanto quem está em casa pode ler, nós temos que decidir contra quem nós estamos lutando, né? Contra o que nós vamos lutar. Nós temos que decidir vitória em quê? Isso é uma coisa importante. Às vezes escutamos isso aqui, né? Nós queremos uma vitória sobre uma pessoa. Isso é um horror, isso é uma coisa descabida, uma vitória sobre uma pessoa, não é? Ou uma vitória contra o governo, uma coisa, isso é outra coisa descabida que a gente vai ver já, tá? Quero destruir alguém. Como é que você quer destruir alguém? Né? Porque a Bíblia fala que mesmo se fosse um inimigo, tem 3 coisas que nós devemos fazer para um inimigo. Eu não estou falando de amigo, estou falando de inimigo. O Jesus disse, né, você tem que fazer essas 3 coisas. Você tem que fazer o quê? Você tem que orar por ele.
que mais que você tem que fazer? Você tem que querer o bem daquela pessoa, né? A outra coisa, qual que é, né? É que você tem que fazer isso ainda em amor. Você tem que amar, você tem que orar e você tem que querer o bem daquela pessoa. Então, dizer assim, eu quero uma vitória contra alguém, mas calma lá, por que você quer destruir essa pessoa quando você deveria amar, quando você deveria querer o bem, quando você deveria estar orando por esta pessoa? Então, irmãos, às vezes a pessoa confunde, fala assim, não, quero uma vitória contra alguém, não faça isso, né? Isso não é o papel nosso de cristão. É como aquele sujeito que falava assim, olha, eu estou dormindo com o inimigo. Como é que você está dormindo com o inimigo? Você está dormindo com a tua esposa, você está dormindo com o inimigo? Você é uma carne com você, não tem isso de inimigo, é sua esposa, seu marido, né? Eu já ouvi de crente falar isso muitas vezes, né? O sogro e a sogra, o Satanás, não tem Satanás ali, tem tua família. Você deve estar cuidando, orando, querendo bem, e não por ser inimigo, porque é sua família, ele não tem inimigo ali. A pessoa ser a sua inimiga. Mas se fosse um inimigo, como eu disse, se fosse um inimigo, você deveria amar, você deveria querer bem, deveria estar orando por aquela pessoa. Mas veja como nós fazemos confusão. Aí, meus irmãos, a pessoa, então, ela é como aquele que chegou em minha casa uma vez, chegou uma senhora e disse, eu quero a sua ajuda para largar do meu marido. Eu falei, então volta para casa, né? Esse tipo de ajuda eu não dou para ninguém, né? Mas se você quiser uma ajuda para ficar com seu marido, você não volta nem para casa, você pode ficar aqui, né? Que a gente vai ajudar, vai tentar resolver essa situação. Sabiamente, a pessoa ouviu. Mas até então tem aquele pensamento, sabe? Que o cônjuge, que a família, que parente, que é inimigo. Isso aí, você vai querer ter vitória, meus irmãos, de destruir alguém, uma pessoa? Não, né? É claro que não. Veja só, a nossa luta, ela tem, é como se fosse esse tripé aqui, nossas lutas, as batalhas de nossa vida. Contra o diabo, contra o mundo e contra o pecado. É contra isso que nós estamos em guerra quando nós nos convertemos. Nós estamos em guerra contra Satanás, contra o diabo, lutaremos. Flecha da vitória para nós. Estamos em luta contra o mundo, os seus cuidados, os seus prazeres. Flecha da vitória para nós, temos que lutar até o fim. Estamos em luta contra o pecado, paixões, vícios, imoralidades, flecha da vitória, vamos lutar até o fim. Então, aí está, quando nós perguntamos de que vitória nós estamos falando de uma vitória contra o diabo, contra o mundo e contra o pecado. Por isso Paulo nos lembra lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, que aqui nessa tradução está escrito o quê? Contra seres humanos. Jesus não tinha luta contra o fariseu, a pessoa do fariseu, ele almoçava na casa do fariseu. Quando ele chamou a atenção do fariseu, estava almoçando lá, ele estava comendo lá, correto? Mas ele podia ter alguma coisa contra o farisaísmo, que é a doutrina de Satanás. Aí é diferente. Por isso aqui, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é só para responder de que vitória nós estamos falando. Vitória contra essas potestades, contra esses principados, contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra isso que nós lutamos. E como eu disse, existem batalhas absurdas. Olha lá, contra pessoas, como eu disse, vai querer destruir quem? Teu cônjuge? Marca isso, né? É uma carne com você, né? Não é seu inimigo, a família. Você deve lutar por ela, até o fim, até a morte você deve lutar. A tua família não é tua inimiga. O seu sogro, a sua sogra não são seus inimigos. Seu cunhado, também não é meu inimigo. A minha cunhada também não é minha inimiga, né? Aliás, a minha cunhada eu falo de boca aberta.
como é que eu falo, Valéria? É minha cunhada preferida, né? A Cláudia. Aí ela fala, mas você só tem uma cunhada, né? Mas não deixa de ser preferida, né? Você pelo menos é a preferida, né? Aí os amigos ou inimigos, você deve amá-los, querer o bem de cada um deles. E ainda orar por eles. E os irmãos na fé buscam a comunhão e nunca a divisão. E aí tem aqueles outros absurdos. Vamos lutar contra o governo. Meus irmãos, o cristão ele não é chamado para lutar contra o governo. Não, não, não. O cristão ele é chamado para lutar contra o diabo, o mundo e o pecado. E o governo você tem que respeitar, seja quem for. E se você tivesse nascido lá na Coreia? E se você tivesse nascido lá em Cuba? Você deveria respeitar. Você deveria orar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia do seu povo, porque Jesus, ele nasceu com reis e governos contrários à vontade de Deus. E mesmo assim, Deus operou poderosamente. Toda a autoridade foi instituída por quem? Foi instituída por Deus. Então nós não temos guerra contra o governo. Pelo menos deveria ser assim sempre para um cristão, principalmente um cristão que preza pela liberdade. Vamos continuar, irmãos, pega sempre o exemplo de Jesus. As pessoas ele queria salvar. E o governo? Bom, dai a César o que é de César. Então, essas guerras absurdas que os crentes inventam, pessoas contra governo, você fique fora disso. Você, sabe, fique em paz. Agora vamos continuar aqui, irmãos, volte no versículo 14, porque o Eliseu fica falando de flecha da vitória, não para de lutar. Agora, é difícil falar de vitória para uma pessoa que ele está acostumado à derrota. É difícil falar de vitória quando a norma na vida de uma pessoa é derrota, derrota, derrota. Aí, pastor, né? Falar de vitória é fácil, né? O difícil é ir lá, lutar, vencer, né? A Bíblia está aqui no versículo 17, falando de vitória, vitória, vitória. O Senhor está aí na frente, falando de vitória, vitória, vitória. Agora vamos dar uma olhadinha no Jeoás. Ele acabou de se tornar rei. E a palavra de Deus, quando mostra o histórico, é um desastre. O pai dele, por exemplo, o avô dele, vivia apanhando em guerra, a ponto de ficar assim, a caos, como nós vimos naquela história do capítulo 6, que o exército da Síria foi lá, sitiou, que chegou a canibalismo dentro de Samaria. Então nós estamos falando de um rei que acabou de herdar um reino falido, oprimido. A palavra de Deus usa essa palavra aqui, oprimido. Versículo 4 aí do capítulo 13. Joacás suplicou diante da face do Senhor, o Senhor ouviu, pois a opressão de Israel, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. Você consegue ver essa frase, essa palavra que destaca, opressão? Está aí, né? Então o que essa palavra significa? Significa que o Eliseu, ele está conversando com um rei que viu o seu pai, que viu o seu avô oprimidos, derrotados, e ele assume um reino derrotado. Então, é difícil falar de vitória quando o histórico, quando a norma na vida de uma pessoa é só derrota. Pastor, o senhor estava falando de vitória aí, mas olha, na minha casa, eu com a minha esposa, ou eu com o meu marido, ali é só derrota. Não tem mais jeito, ali é do divórcio contencioso ainda, o negócio está bravo, né? Não consigo ver nada de bom ali não. Aí você escute essa palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo flecha da vitória do Senhor. Não pare de lutar. Fala isso para uma pessoa que tem problemas com vício. O sujeito chegou em casa chorando um dia e disse, pastor, eu não tenho condições, esse negócio acaba comigo, esse vício acaba comigo. Aí eu vou falar de flecha da vitória para essa pessoa,
que está sempre derrotada por um vício qualquer, seja droga, seja bebida, ou qualquer outro vício, moralidade. E eu vou falar de flecha da vitória. Por isso a palavra aí, é difícil falar de vitória quando a derrota parece a norma. E, irmãos, mesmo os cuidados deste mundo, muitas pessoas não conseguem chegar na igreja, não conseguem chegar no culto. Mas como é que pode isso? É um histórico de derrota. Como um histórico de derrota? Sempre vai ter um cuidado do mundo, sempre vai ter um prazer do mundo que vai tirar essa pessoa da casa do Senhor. Isso vai de domingo a domingo, de quarta a quarta e por aí vai. Mas é para essa pessoa que o Eliseu está dizendo o quê? Flecha da vitória. Ele não está falando flecha da vitória para um Davi da vida, para um Abraão, para um Jacó. Ele está falando flecha da vitória para alguém que só viu derrota até agora. Ele olhava assim e só via derrota. Mas olha a nossa próxima tela aí, tá? É difícil falar de vitória quando sabemos que tem pouca força no ar, né? Que temos pouca força. Agora eu convido você, aqui no capítulo 17, capítulo 13, no versículo 7. Você quer saber como é que o Jeoás assumiu o reino? Como é que ele subiu no trono? O que ele herdou? Então está escrito no versículo 7, não deixou a Jeoacás mais povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria tinha destruído, tinha feito como pó, macetou. Você está lendo o que eu estou lendo? Ele pegou um reino com 10, como é que é? É isso mesmo. 10 carros, 50 cavalos e 10.000 soldados, homens, não é nem soldados, homens, não ficou povo para ele. Ele está olhando para o reino dele, ele está olhando para o poder bélico dele, ele está olhando para a nação dele, o que pode fazer para lutar, e ele vê que ele não tem condições nenhuma. Eu não tenho carro, eu não tenho cavaleiro, eu não tenho soldado, né? Como é que ele está me falando flecha da vitória, e olha para o exército está em frangalhos. Como pensar em vitória quando nos sentimos tão fracos, irmãos? Sem força, sem recurso, sem apoio. Flecha da vitória. Isso serve muito para pastores também, que vivem reclamando, não tem recurso, não tem apoio. Quem quer ter o recurso, quem quer ter o apoio? Bem, vamos voltar na frase do versículo 17, né? Flecha da vitória do Senhor. Então, está aí, né? Onde que vai vir o apoio? O apoio é do Senhor. Essa passagem aqui, irmãos, do versículo 7, que nós lemos, nos faz lembrar o Gideão. Por quê? Porque quando Deus chamou ele, né? E apareceu, ele estava malhando lá no campo de trigo, sofrendo que nem Jó. Os midianitas tinham tomado a terra, roubava tudo que eles faziam, e ele estava lá escondidinho, sabe, e sofrendo, e aí me aparece um anjo e fala: Gideão, você é um homem valente, né? Ele fala: que adianta ser valente, né? Que adianta ser valente, olha aí, né? Deus é contigo, e que se Deus é comigo, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Por que a gente só apanha, os midianitas vêm aqui, toma tudo que a gente tem? Cadê esse Deus que os nossos pais contaram? Está falando que Deus é com a gente, mas cadê, né, que eu não estou vendo? Olha, irmãos, ele estava bravo, ele estava nervoso, né? E depois dele desabafar tudo, Deus é muito amoroso, Deus é misericordioso, Deus é tão bom, Deus é um Deus de amor, né? E Deus olhou e disse assim: Gideão, você é um homem valente, né? Deus é contigo, Gideão, vai nessa tua força. Ainda exagerou aí, né? Em vez de falar, então tá bom, vou embora, fica aí com a sua dor, não, Deus ainda falou para ele: Gideão, vai nesta tua força, porque Deus é contigo. Aí, irmãos, ele volta a falar com Deus. Ele fala: como é que eu posso ser forte? Eu sou o mais pequeno da minha casa, do meu pai. A casa do meu pai é a mais pequena que tem na nação de Israel. A gente não é nada, a gente não é ninguém. Que força que eu tenho? Bem, está aí, né? Deus está dizendo para ele: você tem força, né? Então é difícil falar de vitória
quando sabemos que temos pouca força, que aquela pessoa que está nos ouvindo, ela parece que não tem força para vencer o vício que a derruba, a lutar pelo casamento dele, a lutar pela família dele, a lutar pelas coisas que Deus colocou, pela igreja dele, está sem força nenhuma. A condição dele era trágica. O versículo 7 diz que ele realmente, como rei, ele assumiu o trono e o reino estava acabado. Mas a vitória existe, né? A vitória existe e a flecha da vitória é a flecha da vitória de Deus. A vitória existe e essa vitória, irmãos, ela está em Deus. Isso é uma coisa que o Eliseu, ele faz questão de dizer. Vamos ler novamente o versículo 17 ali no meio. Flecha da vitória do Senhor é a flecha da vitória contra os sírios. Nessa primeira frase, flecha da vitória do Senhor, Eliseu, ele insiste em falar em vitória, tá? Não importa quão derrotados nós já fomos, porque eles tinham sido derrotados aí há 60, 70 anos pelos sírios. Não importa quantas vezes os sírios haviam vencido ele. Não importa quão fraco ele estava naquele momento. Meus irmãos, isso serve muito para a gente. Seja para a nossa igreja, seja para a nossa família, seja para um problema pessoal. Às vezes a pessoa se sente assim mesmo, um histórico de derrota e desânimo. É assim que muitas pessoas se sentem. E Deus está dizendo aqui, né? Olha, você tem uma flecha de vitória aí, tá? Você tem que lutar até o fim, porque Deus quer vitória na sua vida. Eliseu é um exemplo de vitória. Você olha essa passagem aqui do versículo 14, quando você lembra que ele assumiu o ministério dele, ele não tinha nem para onde ir direito. Quando ele assumiu o ministério, os reis de Israel, no caso Jorão, Acasias, os filhos do homicida, como ele mesmo disse, os filhos de Acabe, quando ele assumiu o ministério, a rainha ainda era Jezabel, né? A Jezabel estava lá, e a norma era matar profeta. Não era visitar profeta, correto? Era matar. Então, o que eu estou dizendo, né? Quando ele começou, os reis odiavam profetas e a nação estava entregue à idolatria de Jezabel, de Baal. É assim que ele assumiu o ministério dele. E, irmãos, não foi como profeta do fogo que ele venceu. Ele venceu sendo profeta do povo, andando no meio das pessoas, sofrendo o sofrimento das pessoas, passando a necessidade das pessoas, como nós já observamos, onde havia uma necessidade, onde havia um sofrimento, onde havia uma dor, ali o profeta Eliseu estava no meio. Ele passava aqueles momentos junto com as pessoas. O exército está morrendo de sede, ele está no meio do exército. As famílias dos filhos dos profetas estão passando necessidade, ele está por lá, ele está naquela mesa. Ele está na frente daquele fogão, com uma panela no fogo, e não tem nada na panela. Ele está lá. Então ele estava onde as pessoas precisavam dele. Isso é uma boa coisa para o crente, não é? Onde é que a gente tem que estar? A gente tem que estar onde as pessoas precisam de nós. Aí você vai ser mais útil. Se a pessoa não precisa, não tem problema, mas se precisa, ali é o lugar que você deve estar. Então esse profeta ensina para nós, meus irmãos, e lembra que era lavrador antes de ser profeta. O que ele fez? Ele deixou de ser um lavrador, mas ficou o espírito de lavrador no seu coração. Ele foi semeando amor, semeando atos de misericórdia, semeando cuidado com as pessoas,
as pessoas desaforavam ele, o rei da Síria mandava perseguir ele dava pão e água para os perseguidores. O rei de Israel queria cortar o pescoço dele e ele falava: amanhã vai ter abundância, vai ter bênçãos para todo mundo aqui. As pessoas jogavam pedra nele e ele ficava em paz. Repare, meus irmãos, esse é o profeta de misericórdia. Como bom lavrador, ele plantou atos de misericórdia e agora, no fim, tem um rei chorando no seu leito de morte. Elias não conseguiu isso, mas ele era o profeta do fogo. Eliseu conseguiu isso, ele conseguiu reverter uma situação. O país já estava quase que eliminando a idolatria de Baal. Baal já não, tinha os pecados de Jeroboão, mas eles conseguiram grandes avanços, mostrando para nós, meus irmãos, que às vezes a vitória, ela demora para aparecer, não é verdade? Aqui são 50, 60 anos para aparecer o resultado do trabalho dele. Muito bem, Eliseu quer o que do rei? Que o rei seja vitorioso. 3 coisas ele fala para o rei: olha, você tem que se preparar, atira sua flecha lá pela janela, e agora atira essa flecha no chão. São 3 coisas, tá? Olha lá, prepare-se, lute, você pode vencer. Na verdade, o que ele está fazendo é isso. Quando ele pega, fala: olha, pega o seu arco e a sua flecha, abra a janela e atire. A outra frase: toma flechas, no plural, fere a terra. Resumindo, ele está dizendo: prepara-te, lute, você pode vencer. É isso que ele está dizendo. Então vamos ver essas 3 coisinhas rapidamente. Né? Então, esteja preparado. Versículo 15. O rei ainda estava chorando quando Eliseu disse: toma um arco e flechas. Você vai ficar chorando o tempo todo por causa da derrota? Vai ficar chorando o tempo todo por causa da miséria? Vai ficar chorando o tempo todo porque não conseguiu vencer aquele problema? Bom, se quiser, você pode ficar chorando o tempo todo. Isso não vai te dar a vitória. Pelo contrário, você vai sofrer muito mais. Agora, no meio daquelas lágrimas, o Eliseu olha para o rei e diz: pegue o seu arco e flechas. Está dizendo para ele: prepare-se, você tem que se preparar. É a mesma coisa que Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, agora versículo 12. Não é? Paulo diz assim: tomai toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau. O que o profeta está falando para o rei? Toma o arco e flechas. O que o Paulo está dizendo para os crentes? Tomai toda a armadura de Deus para você poder resistir os dias maus. E olha essa frase que está em amarelo aí, tá? O pessoal da live também tem essa frase em amarelo: havendo lutado até o fim. Como é que é o tema da nossa mensagem? Nunca pare de lutar. Não pare de lutar. Você pega a armadura, então lute. Lute até o fim. Lute pela sua vida espiritual, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Lute! Sabe aquele soldado, aquele campeão, amigo de Davi, que lutando ali contra o inimigo, contra os filisteus, ele lutou até o fim, a ponto que a espada ficou grudada na sua mão, a mão e a espada virou uma coisa só. Lutou, 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 lutou e venceu, sabe? É assim que nós devemos fazer. Nós devemos lutar. Eu não tenho força, lute. Eu tenho um histórico de derrota, lute. A palavra de Deus está dizendo: lute. Aqui, tomai a armadura para quê? Para você resistir, e você lute até o final, diz o versículo 12. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Você tem tudo que você precisa para vencer. O rei Joás, ele tinha arco e flecha. Então Deus está dizendo: lute, lute com o que você tem aí. Eu não tenho mais soldado, eu não tenho mais cavalo, eu não tenho mais carro. Você tem um arco, você tem uma flecha, lute. Para Davi, meus irmãos, uma pedra bastou, mas ele estava com 5. O que você tem na mão? Moisés, eu tenho um cajado, então é o suficiente. Para acabar, aquele cajado batia no chão, que ele acabou com o Egito, e ainda abriu o Mar Vermelho. Olha que coisa.
Então, você tem o suficiente para Deus agir na sua vida. Você tem uma vida, né? Você tem joelhos. Se não tiver joelhos, você tem aí, né, a sua mente, o seu coração, para poder clamar a Deus. Flecha da vitória do Senhor. Esta é a flecha do livramento contra os ciros. Lembre-se que nossas armas, elas não são carnais. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. As armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas. A nossa arma é poderosa. Poderosa em nós? Não. Poderosa na igreja? Não, não. As nossas armas são poderosas em Deus. Por isso que aquela flecha de vitória era flecha de vitória de Deus. Como aqui. A mesma coisa que Paulo está falando, tá? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aquilo que parece invencível. Aquilo que parece que não tem jeito de vencer, de derrubar. E Deus está falando, olha, você tem uma arma poderosa que derruba isso, que vence isso. A mesma coisa que Eliseu está falando para o rei. Vamos voltar em 2 Reis, no capítulo 13. Aqui no capítulo 13, no versículo 16, tem uma coisa interessante que a gente pode aprender. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. A mão de Deus deve estar sobre você, deve estar sobre mim. Em qualquer negócio que você vai fazer, qualquer que seja a sua batalha, a mão de Deus tem que estar sobre você. Quando o profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei, significa que as mãos de Deus devem estar sobre tudo que nós fazemos. Agora, é imprescindível, ou seja, não tem jeito de faltar isso. A mão de Deus tem que estar sobre a sua mão. Agora imagine aquela mãozinha já de quase 100 anos, tá? Enrugadinha, velhinha, cansadinha, fraquinha, só colocando aquela mãozinha assim no arco, aquele rei jovem, forte, entesando o arco assim, a flecha no arco, e aquela mãozinha, sabe, segurando lá. Parece que não é nada, né? Parece que não é nada. Olha, irmãos, aquela mãozinha fraca lá, representando a mão de Deus, aquilo era mais forte que qualquer arqueiro mais forte do mundo podia pegar e lançar aquela flecha, porque representa a mão de Deus. Então, por melhor e mais forte que seja o arqueiro, que seja a flecha, não vale nada sem a bênção de Deus. O motivo de muitas derrotas é a falta da mão de Deus. É porque Deus não está ali. A flecha deve ser guiada por Deus, como Deus guiou aquela pedra do Davi para pegar naquela testa lá do... Então é a mesma coisa, não muda nada. Continuando, irmãos, veja só, nós fizemos esse à parte, né? Ele disse, prepare-se, você tem uma batalha aí, você precisa vencer, não é? Você tem que lutar. E ele diz o seguinte, abre a janela, versículo 17, para o oriente. E o rei abriu a janela para o oriente. Então Eliseu disse, atira, e ele atirou. Você repare aí, né, que ele fala, abre a janela, depois atire. O que significa isso? Essa flecha vai para o ar, a outra vai para o chão, mas são coisas simbólicas. Lutar contra as potestades do ar é lutar contra o diabo. Lutar contra o diabo. Você não luta contra o diabo atacando pessoas. Vamos pegar o exemplo de Daniel, tá? O Daniel, ele tem 3 inimigos, e aqueles 3 inimigos, que não é inimigo dele, eles que achavam que Daniel era inimigo dele. Mas vocês lembram que eles tramaram contra Daniel, tramaram, né? E a ponto que o Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões.
É uma batalha, mas ele não tem que batalhar contra aquelas pessoas, eles até vão morrer depois, mas o Daniel não tem nada a ver com isso, tá? Eles estão ali, né, fazendo mal. O que o profeta está fazendo? Está lutando contra eles? Ou o que ele faz mesmo? Ele abre a janela, dobra o joelho no chão e faz o quê? Ele ora para Deus. É assim que nós derrotamos esse inimigo que se chama o diabo, Satanás. Não é espancando alguém, chutando alguém, brigando alguém, acabando com uma outra pessoa. Não, não, não. É você colocando o joelho no chão e orando a Deus, falando com Deus. Lembra que eu disse? Você tem que saber com o que você está lutando. Flecha da vitória, mas vitória contra o quê? Contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado. Agora, nessa batalha contra o diabo, você tem que fazer como o Daniel fazia, como Jesus fazia. A batalha mais cruenta de Jesus neste mundo, depois da cruz, qual que foi? Foi aquela que ele lutou no Getsêmani. O que aconteceu naquela luta? Ele chegou a suar grandes gotas de sangue, mas ele orou a Deus, ele clamou a Deus. A janelinha estava aberta, abre a janela da tua casa lá, da tua porta, ora a Deus lá, né? Não, eu não quero abrir a janela, então fica com a janela fechada, tá? Mas ore, clame a Deus, atire sua flecha no ar. Mas temos uma outra coisa aqui, não temos só essa batalha contra Satanás. Eu disse que o diabo é um daqueles que nós vamos lutar contra, mas ainda nós temos o mundo e temos o pecado. E aí, meus irmãos, essas batalhas, elas não são realizadas nesse campo do mundo espiritual, ela é realizada aqui, na vida, um dia atrás do outro. Então vamos para o versículo 18. Toma as flechas. Você vai reparar que ele não fala toma a flecha, ele diz o quê? Toma as flechas, porque está no plural, correto? Flechas está no plural. Isso significa o quê? Que neste mundo nós temos muitas batalhas. É o que Jesus disse, no mundo tereis aflições, no plural também. É uma batalha atrás da outra, irmãos. Não tem acaba uma, vem outra. Não é assim na vida, gente? Está tão contente que venceu uma, pronto, já vem outra, né? Eu sarei do meu pé, do dedo do meu pé, e inflamo o dedo da mão, né? Parece uma coisa meio parecida com essa aí. Não é verdade que acontece muito isso na vida da gente? Acontece. Olha essa batalha aqui. Ele fala, pega as flechas, e agora, atire-a no chão. E ele começou a atirar, sabe? É aí que foi o erro, foi a falha do rei. Pegou a flecha, talvez com não tanto caso, né? E ficou lá, uma vez, duas vezes, três vezes, né? Estou cansado, acho que não vale a pena, não sei o que está acontecendo, né? Só feriu 3 vezes. E quando ele fez isso, meus irmãos, o Eliseu chamou a atenção dele. E disse, você não deveria ter feito isso. Você deveria ter enfincado essa flecha no chão mais vezes, para a vitória ser completa, 5 ou 6 vezes. Pois eu digo, que nós devemos estar lutando nesse mundo sempre. Nunca pare de lutar. Quantas batalhas vamos ter na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos? Quantas? Até Jesus Cristo voltar ou Ele nos chamar para a sua glória. Quantas batalhas? Contra vícios, contra paixões, ressentimento, mágoa, provação, tentação, cuidado deste mundo, riqueza. Olha, a lista é enorme. As batalhas neste mundo são muitas. Muitas são as batalhas para o crente neste mundo. E o que nós devemos fazer? É preciso ter perseverança. Aquele versículo, vamos achar aí, acho que é 2 ou 3 telas atrás, né? Deixa eu ver qual que é, né? Se é 2, 3 telas atrás, ou talvez é mais, né? Deixa eu achar aqui.
Ah, nós até citamos, ó, está escrito aí em amarelo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esteja preparado, esteja preparado. Acha essa tela do esteja preparado aí, né? É mais, pode ir para trás aí, né? Isso aí, tá? Esse versículo aqui, de Efésios 6:12, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nele. A gente tem que estar preparado. E aí, eu coloquei em amarelo para lembrar, para mim lembrar, que eu esqueço, tá? Havendo batalhado até o final. Então, o que faltou para o rei foi perseverança nessa luta. O que nos faz não ter a vitória é a mão de Deus não estar sobre o negócio, derrota, tá? Mas uma outra coisa também é que às vezes as pessoas, elas cansam de lutar. Elas desanimam, acham, não vale mais a pena, não é uma coisa que vale a pena, não, né? Não. Coloca isso na sua cabeça. Você tem que fazer como Paulo disse, como o nosso profeta Eliseu está ensinando. Lute até o fim. Nunca pare de lutar. Aconteça o que aconteça na sua vida, você não pode parar de lutar. Você tem que ser um valente. Tempos difíceis fazem homens valentes. Você tem que lutar. Então, nossa última tela, nunca pare de lutar. É isso que deixou Eliseu triste, né? Porque parece que o rei se acomodou, parece que o rei cansou, parece que ele desistiu, parece que eu já fiz o bastante, parece que não valia mais a pena. Mesmo na nossa vida aqui na igreja, é o que mais acontece, acomodei, cansei, desisti, não vale a pena, já trabalhei demais nessa igreja, né? Você escuta de tudo. A pessoa olha para tudo, só não olha para Deus. Menos para Deus. Então, neste mundo, o crente ele tem que ter perseverança. Como eu disse, é uma batalha após a outra. O diabo, que você tem que lutar, o diabo, ele não desiste nunca. Você pode ter certeza que ele é insistente. Ele não desiste nunca. Lá no começo do ministério de Jesus, ele foi lá. No fim do ministério de Jesus, quem estava lá? Ele. Ou seja, ele não desiste nunca. Ele sabendo que vai apanhar, sabendo que vai perder, sabendo que vai levar uma surra porque ele conhece a Bíblia, ele sobe lá no céu com toda a petulância para brigar, para fazer confusão. Não é isso que ensina a palavra de Deus em Apocalipse? E o Miguel tem que tirar ele de lá, né? Veja, ele não desiste nunca. O mundo é faminto, o mundo te quer, o mundo ele quer te absorver, ele faz isso com os cuidados, sabe? Os prazeres desta vida. Quando a pessoa pensa que não, ela está ocupada com coisas que não tem nada a ver com a fé, que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com a palavra. Você vai perceber na vida de muitos que se afastaram exatamente isso, que eles foram consumidos por um mundo faminto. Já não tinha mais tempo para Deus, não tinha tempo para as coisas espirituais, porque estavam ocupadas só com as carnais, conforme aquela parábola. O mundo é faminto. E o pecado? O pecado, se é Pedro, né, que escreveu Hebreus, diz bem claro, ele de tão perto nos rodeia, é a tua sombra, está lá, ele quer que você caia. Então, irmãos, como é que você pode parar de lutar? Mas muitos param. O que esse profeta está ensinando para esse rei? Um rei fraquinho, com histórico de derrota, e aí no versículo 25, ele está vitorioso. Esse mesmo rei, que tinha só 50 cavalinhos, 10 carrinhos, né, e um pingadinho de soldado lá, esse rei está vencendo um poderoso inimigo, cruel. Seu pai não venceu, seu avô não venceu, Acabe não venceu, os filhos de Acabe não venceram, Jezabel não venceu, ele venceu. Tá? Ele derrotou. Não para de lutar. Eu disse
tem o nosso último exemplo, é aquela vitória de Davi, né? Eu não sei se eu citei aqui semana passada na igreja, ou semana retrasada. O Davi, ele estava lá para o sul de Judá, fazendo umas coisas que ele não devia, né? E aí, então, quando ele volta do sul de Judá com os seus soldados, os filisteus tinham dado uma cidade para ele, uma coisa que não estava certo também. Mas aí, quando ele chegou na montanha e ele viu aquela fumaça, e ele viu que aquela fumaça vinha de Ziclag, que era a cidade dele, e naquela cidade estava sua esposa, estavam os seus filhos, as pessoas que ele amava estavam naquela cidade, e aquela cidade estava em chamas. Ele correu para lá. Quando ele correu para lá, não tinha mais ninguém. Mulheres, crianças, todos tinham sido levados. A palavra de Deus diz que ele chorou. Todos os homens choraram. E os homens choraram a ponto de ficar com tanta raiva que eles pegaram pedras e queriam apedrejar o Davi. O Davi não quis apedrejar ninguém, mas o pessoal queria apedrejar ele. Tem gente que chora de raiva, e tem gente que chora de tristeza, como ele estava chorando. Quando você estiver chorando, não fica querendo jogar pedra em ninguém, não. Mesmo se as pessoas quiserem jogar pedra em você. Mas ele fez uma outra coisa. Ele buscou força em Deus. Ele começou a orar. Quando todo mundo estava bravo, jogando pedra, ele orou. Ele começou a conversar com Deus. Valha-me, Senhor. Valha-me, meu Deus. Minha esposa, meus filhos. A esposa desses homens, os filhos desses homens. Senhor, nossas famílias. A Bíblia diz que ele começou a clamar, que ele encontrou uma força que ele não sabia que tinha. Quando a pessoa começa a orar, ele descobre força que ele não sabia que tinha. Ele orou. O que aconteceu? Faltava o quê? Faltava lutar. Meus irmãos, ele foi atrás. E ele sobe montanha, desce montanha, encontrou aquele egípcio lá, pegou o camarada estava quase morto, ressuscitou o camarada lá, né? E disse, cadê o povo que levou as nossas famílias? Ah, foram para tal lugar. Pronto, ele foi atrás, foi, até conseguir de volta a família, as pessoas que ele amava. Ele teve a vida dele de volta. É isso que o profeta Eliseu está dizendo para o rei. Nunca pare de lutar, porque Deus tem uma vitória para você. Onde é que está essa vitória? No próprio Deus. Vitória em Cristo Jesus. Irmão, que dá força para um crente vencer essas batalhas, não é porque ele é forte, não. É porque Jesus Cristo morreu por ele. Morreu pelos pecados dele, ele sabe disso. É isso que dá força para ele levantar, que dá força para ele lutar a cada dia. Jesus Cristo. Como é bom ter Jesus. Como é bom ter a vida entregue a Jesus. Por isso, se uma pessoa não tem Jesus como Salvador, o que ele tem que fazer? Entregar a vida para Jesus. Dizer, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. O Senhor morreu na cruz para tirar os meus pecados. Confio em Ti, Senhor, que o Senhor vai tirar os meus pecados pelo Seu sangue precioso. Ele vai te dar força. Muito bem.